Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. No local, no solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria no mar. Está aí a figura. A areia aqui, está aí a maior temperatura, né? Então o ar aquece mais rápido devido à areia, com isso ele sobe, cria uma área de menor pressão e a água que está aqui em cima do mar, ela está mais fria, então ela vem e ocupa esse lugar do ar quente que subiu, gerando assim o vento, gerando assim a brisa marítima. Está aí a figurinha. Mas vamos continuar. À noite, ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite. O fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Aí vem aí as opções, ok? Então vai explorando, vai para cá, para cá, para cá, para cá comigo. Vocês sabem, lógico, o material que constitui a areia é diferente, né? As moléculas, as substâncias simples que existem, tanto no ar, né? Na areia, na água, são substâncias diferentes. E lógico que elas, mesmo estando expostas à mesma fonte de calor, que seria aí o sol, a areia, tá certo? E a água e o ar, tá certo? Eles vão receber esse efeito aí do sol, né? Mas o que é que vai acontecer? A areia e a água, a gente sabe até no dia a dia que elas vão ter temperaturas diferentes. Nós sabemos que ao meio-dia, por exemplo, se você for andar na areia, ela está super quente, na areia da praia você tem que correr para chegar na areia molhada ou na água, não é verdade? Então, isso trata-se, na verdade também, aí a gente tem que ver na substância o que chama-se calor específico, tá certo? Então, o calor específico da água, comparado com a da areia, o calor específico da água é muito maior. Se o calor específico da água é muito maior, significa que para ela elevar 1 grau, ou baixar, se tiver o sol quente, ela vai elevar, ou para baixar 1 grau, o que é que acontece? A água tem que receber uma maior quantidade de calor do que a areia, que tem um calor específico menor, tá certo? Calor específico, ali você pegar 1 grama da substância, né? É a quantidade de calor necessário para ela elevar de 1 grau ou baixar 1 grau. Então, o calor específico da areia é em torno de 0,2, tá? O calor específico da água é em torno de 1 caloria gramas por grau Celsius. Ou seja, quando o sol emite aquela parte de calor e que 1 grama de areia lá receber 0,2 calorias em média, ele já eleva 1 grau. Se ele estava a 20 graus, já passa para 21 graus, enquanto a água não. A água só vai passar de 20 para 21 graus quando ela receber uma quantidade, 1 grama de água receber uma quantidade de 1 caloria. E a areia com 0,2 já vai elevando 1 grau. Por isso que a areia esquenta mais rápido do que a água. Ora, se a areia esquenta mais rápido do que a água, é devido ao calor específico, tá certo? A quantidade de calor ali fornecida pelo sol é a mesma, tanto para a água pela areia, mas como a areia tem um calor específico menor, então ela vai elevar 1 grau mais rapidamente do que a água, tá? Então a areia vai esquentar mais rápido. Se a areia vai esquentar mais rápido, o ar que se encontra ali próximo à areia também vai se aquecer, tá certo? Através do processo de propagação de calor. Se vai se aquecer, o ar quente ele sobe, tá? Nós vimos até isso que o ar frio ele desce numa geladeira, o congelador é colocado na parte de cima, para que o ar frio, né, que é mais denso, mais pesado, né, vamos usar esse termo, mais denso, ele desce, tá? Então o ar-condicionado é colocado na parte de cima porque o ar frio desce e esfria toda a sala. Já um exaustor, ele é colocado num hotel lá no sul do país, onde está muito frio, você liga o exaustor para que saia o ar quente e esquente toda a casa, todo o quarto. Então ele é colocado na parte de baixo, que o ar quente sobe.
Então, o que é que acontece? Na parte da areia e da água, em torno de 11 horas, meio-dia, você vai ver que a areia está muito mais quente do que a água, embora ambos receba a mesma quantidade de calor que a do sol. Mas como o calor específico da areia é menor, significa que ela vai esquentar, vai elevar a sua temperatura mais rapidamente que a água. Quando a areia eleva a sua temperatura mais alta, tá certo? Você sabe que calor ocorre aí devido à diferença de temperatura. Então, o ar que está em cima ali da areia vai ficar mais quente, tá certo? E vai subir, porque o ar quente sobe. O ar que está em cima da água, né? Como a água tem um calor específico maior, necessita de mais quantidade de calor para aumentar 1 grau, então aquele ar que está sobre a água está na temperatura menor do que aquele ar. Então ele vai e ocupa o lugar daquele ar quente que estava em cima da areia e subiu. Com isso gera o vento, gera a brisa marítima, tá certo? Lógico que a diferença de pressão é que empurra esse ar que está em cima da água para ocupar aquele espaço, gerando assim o vento, gerando a brisa marítima. À noite vai ocorrer o fenômeno inverso. O que é que acontece à noite? O sol saiu, eu tenho lá a areia e a água que receberam uma quantidade de calor a noite toda, né? A areia, como tem um calor específico menor, né? À medida que ela vai, vamos usar o termo didaticamente para melhorar, liberando esse calor, tá certo? O que é que vai acontecer? A areia, a cada 0,2 caloria que sai por grama, só para a gente entender o calor específico, ela vai diminuindo 1 grau. Então, a cada 0,2 caloria irradiado, ela diminui 1 grau. A água só vai diminuir 1 grau quando liberar 1 caloria, tá certo? Você pegar 1 grama de água, 1 caloria é o calor específico, 1 caloria gramas por grau Celsius. Então, o que é que acontece? Durante o dia, a areia estava mais quente que a água. Quando chega à noite, você percebe, caminhando pela praia, que a areia fica mais fria e a água fica mais quente, né? Por quê? Porque do mesmo jeito que a areia esquenta mais rapidamente, ela esfria, diminui sua temperatura mais rapidamente também. Porque para cada 1 gramo, o calor específico da areia é 0,2, tá? Então, a cada 0,2 caloria, ela vai baixando 1 grau, vai baixando 1 grau. Termina a noite, a temperatura da areia, a areia sendo mais fria que a água, tá certo? Ok? Então, se a temperatura da areia fica mais fria que a água, então o ar que está em cima da água é que vai ficar quente. Se vai ficar quente, ele sobe, que o ar quente é menos denso, ele sobe, né? E o ar que se encontra na areia à noite é que vai entrar exatamente para o mar, provocando uma brisa, tá certo? Esse vento. Então, à noite ocorre o contrário. O vento sai da areia para o mar, ok? Lembre-se sempre que a água, né, por ter esse calor específico de 1 caloria gramas por grau Celsius, por isso que ela é muito usada como regulador térmico. As cidades que tem muita água, tá certo? Ela consegue, a água ajuda a regular para essa variação de temperatura não ser tão elevada. Por exemplo, no deserto que tem pouca água, né? De dia a areia esquenta demais, porque nós vimos que o calor específico dela é pequeno, no instante ela aumenta 1 grau, tá certo? Enquanto a água não, a água demorava. Então, no deserto, de dia, como nós temos, né, muita areia, pouca água, então lá não vai ter água para regular a temperatura daquela região. Então, o que é que acontece? De dia o deserto fica muito quente e de noite também, pelo mesmo motivo que quando ele recebe aumenta 1 grau, de noite quando ele irradia uma parte desse calor, né, ela vai perdendo. Então a areia fica super fria também, né? Então não há, no deserto você tem quentura muito forte durante o dia e à noite você tem o fenômeno inverso, porque a temperatura baixa muito, porque ali não tem a água exatamente para servir como um regulador térmico, ok? Então, pessoal, essa é a explicação com relação ao calor específico da água e da areia com relação à brisa do mar. Então, vamos lá para a opção, para a pergunta e para as opções. Vamos relembrar lá a questão. Ó, à noite ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para resfriar. À noite, o fenômeno noturno, a brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Então, a correta é a letra A. Olha o que diz a letra A. O ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento, faltou aqui um D, né?
de ar do continente para o mar. Para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então essa aí era a resposta, a letra A. Então o que é que acontece à noite? À noite, do jeito que de dia a areia esquenta mais e a água esfria, esquenta menos, né? Porque o sol está ali, o sol está ali, tanto vai esquentar a areia como a água, só que a areia esquenta mais porque o calor específico dela é menor, então ela vai aumentando o grau mais rapidamente do que a água. Quando chega a noite, que o sol não está lá, então também a areia vai esfriar mais rapidamente do que a água, tá certo? Então, se a areia vai esfriar mais rapidamente do que a água, o ar quente à noite vai ficar na água. Como o ar quente vai ficar na água, né? Que a água é esse regulador térmico que eu disse, como o ar quente vai ficar na água, o ar da água sobe, que o ar quente sobe, aí o ar que se encontra na areia, que à noite está mais frio, está mais pesado, está mais denso, vai criar uma diferença de pressão e forma a brisa terrestre, ou seja, o vento forma aquela brisa que sai da praia para o mar, ok?